Já está entrando. Ok. Estou começando a entrar. Vamos dar mais 1 ou 2 minutinhos, né? O pessoal está chegando. É. Edivaldo, eu olho para o computador ou para o celular? Celular. Estamos vendo você. Aqui? Aqui? Ok? Então vamos lá. Vou abrir então. Vamos lá. E começamos agora mais uma live aqui pelo Secov-SP. Nós vamos conversar hoje com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, e também com o presidente do Secov-SP, Basílio Jafé. Nós vamos tratar das pautas que estão em discussão no Congresso, o que se pode prever em termos de pautas aí relevantes depois da pandemia, quando se tentar normalizar o andamento da economia brasileira. Deputado Marcelo Ramos, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Basílio. Eu quero agradecer o convite, a alegria poder... Vocês não estão me vendo? Espera aí, agora. Bom dia, Denise. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Bom dia, Denise. Bom dia, Basílio. Bom dia a todos os associados do Secov São Paulo que nos acompanham. É uma alegria para mim poder participar desse diálogo com o setor da construção civil, que é dos setores econômicos mais importantes para o Brasil, que terá um papel fundamental na retomada da economia no pós-pandemia, tanto no que diz respeito a investimentos na área de infraestrutura, saneamento, habitação, transporte, como na geração de emprego. Eu costumo dizer que investimento na construção civil é geração de emprego na veia, e geração de emprego para uma faixa profissional que tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho em outras áreas. Um ajudante de pedreiro não consegue ser operador de telemarketing. Portanto, debater a construção civil é debater um caminho de retomada de prosperidade para o nosso país no pós-crise. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de dialogar com vocês. Doutor Basílio Jafé, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Marcelo. Um grande prazer você estar aqui conosco. Era para você já ter estado conosco ao vivo e a cores no próprio Secov, né? Nós tínhamos um evento marcado, um almoço, onde iríamos ter você como nosso convidado, um almoço para todos os nossos associados. Mas, infelizmente, o almoço foi adiado em função de tudo que nós estamos passando. Mas está mantido o convite, Marcelo, assim que possível, vamos reagendar, vai ser um prazer estar com você. Você é um deputado que se destaca muito e por quem nós temos verdadeiramente muito apreço e muita gratidão. Você é responsável, por exemplo, por termos conseguido o RET. Você tocou o projeto, cuidou da sua aprovação na Câmara e hoje muitas empresas atuam com desenvoltura e propiciando habitação para a população de baixa renda, graças àquilo que você conseguiu para nós. E tem outras pautas do setor que você defende também, tudo bastante importante, vamos discutir com certeza a seguir, mas é um grande prazer estar com você aqui hoje. Perfeito. Eu acho que podemos começar conversando com o deputado a respeito do crédito, que é um problema que tem aí causado dificuldades para as empresas de modo geral, e também do setor da construção. E no caso da construção se pensa tanto do crédito para as empresas como crédito para os consumidores. Nós temos toda uma discussão também em relação ao uso do fundo de garantia. Eu queria saber, deputado,
Qual a sua expectativa em termos de participação da Câmara nessas discussões todas, né? Porque vários projetos têm de passar pelo Congresso antes de serem aprovados de fato. Nós temos algumas MPs alterando aí a utilização do Fundo de Garantia, mas eu queria saber especificamente o que o senhor espera durante essa fase de pandemia, que a gente tem a necessidade de um crédito emergencial, e no pós-pandemia, quando vamos precisar de crédito para alavancar uma retomada mais firme da economia. Bem, primeiro a questão mais urgente. A Câmara discute uma medida provisória, eu acredito que vai à votação até o final dessa semana. O relator é o deputado Zé Vitor, do meu partido, indicado por mim e pelo líder do partido. Nós estamos tratando com ele para que ela seja bastante ajustada, que é a medida provisória 944, a medida provisória que garante crédito a 3,75 ao ano, com 6 meses de carência. Já foi aprovada uma lei com esses mesmos critérios, ou critérios parecidos, para micro e pequena empresa, um projeto de autoria também de senador do meu partido, senador Jorginho Mello, lá de Santa Catarina. A MP 944, a despeito dela já estar valendo, porque é medida provisória, nós temos uma grita muito grande de todo o setor produtivo nacional, no sentido de que, mesmo com a MP, os bancos têm dificultado bastante o acesso ao crédito. O Brasil tem uma hiperconcentração bancária, esse é um tema que nós vamos precisar enfrentar pós-pandemia. Não dá para praticamente todo o sistema bancário brasileiro estar concentrado em 5, 6 bancos. Isso não é razoável, isso desequilibra, isso encarece o crédito, isso gera uma série de burocracias para ter acesso. Então, a Câmara, o governo federal e a Câmara têm buscado aprovar uma legislação para facilitar o acesso ao crédito, mas isso tem esbarrado no sistema bancário. E de lembrar que, pela medida provisória 944, 85% do crédito oferecido é oferecido com recursos do Tesouro e apenas 15% do crédito oferecido é recurso oferecido oferecido pelos bancos. E esse 15% oferecido pelos bancos ainda é recurso do compulsório, do depósito compulsório dos bancos. Eu, inclusive, semana retrasada, discuti com o presidente Rodrigo Maia, e até discutir no bom sentido, e a tese que eu defendi, ela se confirmou agora, porque a medida provisória ela estabeleceu os juros de 3,75 ao ano, que é os juros de atualização do compulsório. Acontece que agora a Selic baixou para 3, o que significa que o banco vai tirar o dinheiro do compulsório, rendendo a 3% ao ano, e emprestar 3,75%. Enquanto todo mundo está perdendo, o banco vai ganhar. Ele não vai pegar dinheiro dele, ele vai pegar dinheiro depositado no compulsório, vai colocar no mercado e ainda vai ter 3,75 acima disso. E eu defendia, junto ao presidente Rodrigo Maia, e vou apresentar uma emenda de plenário nesse sentido, de que o critério não seja 3,75, mas que o critério seja a taxa Selic. Porque se a taxa Selic cair, os juros caem também. Tanto que a taxa Selic caiu e, na medida provisória, continua 3,75. Então, essa é uma medida importante. No que diz respeito ao médio prazo, eu tenho muita preocupação com a preservação dos recursos do FGTS. Existe uma medida provisória também que autoriza o saque de, acho, R$ 1.065 do FGTS. Existe uma série de emendas nessa medida provisória para aumentar esse valor, inclusive algumas para autorizar o saque integral do FGTS. Essa é uma medida errada. É uma medida errada do ponto de vista econômico de enfrentamento à crise e do ponto de vista de enfrentamento do pós-crise. E eu explico por quê. Ela é errada nesse momento porque ela dá renda para quem já tem renda. Quem não pode sacar o FGTS é quem está empregado. Né? Então, você vai permitir quem está recebendo salário a sacar o FGTS. E óbvio que isso vai descapitalizar o fundo e trazer um problema para o médio prazo, para o pós-pandemia, porque os recursos do FGTS talvez sejam dos poucos recursos públicos à disposição para investimento em infraestrutura, em habitação, em saneamento,
em estradas, em transporte. Então, nós precisamos preservar o FGTS não só como um dinheiro do trabalhador, mas também preservar o FGTS com o viés de um fundo de investimento público para a infraestrutura. Então, tenho tido muita preocupação com isso e vou olvidar todos os esforços para que não seja alterado o valor de permissão de saque do FGTS. Acho que, em relação ao pós-crise, a gente está tendo uma disputa interna dentro do governo, né? Os militares e o ministro Rogério Marinho com uma ideia de um pró-Brasil, de um verdadeiro plano Marshall de retomada do crescimento pós-crise, e o ministro Paulo Guedes defendendo a tese de que as próprias forças do mercado serão capazes de fazer essa retomada. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ninguém saiu de um pós-guerra, de um pós-pandemia, sem investimento público. Nós precisamos ter investimento público com responsabilidade de não comprometer, do ponto de vista fiscal, as próximas gerações, mas também melhorar o ambiente de negócios para que os investimentos privados possam surgir. E, dentro disso, nós tomamos uma medida importante agora na PEC do orçamento de guerra, que foi autorizar o Banco Central a comprar títulos de fundos privados, títulos no mercado secundário, o que vai dar liquidez para esses fundos, e esses fundos também serão fundamentais para a retomada dos investimentos pós-pandemia. Eu trataria dessa questão desse tripé: medida provisória 944, preservação dos recursos do FGTS e liquidez para os fundos de investimento, para que, com esse tripé, a gente consiga retomar o crescimento pós-pandemia. Agora, deputado, antes de passar a palavra ao Basílio Jafé, eu queria acrescentar duas coisas em relação às suas observações. Primeiro, em relação ao fundo de garantia, ele sendo usado como garantia de empréstimos, ele pode levar o trabalhador, estimular que ele acabe aderindo àquela proposta de sacar uma parte anualmente, o que vai ajudar a esvaziar o fundo, uma hora em que ele deve ter mais pressão, decorrente do própria demissão, não é? Na verdade, o fundo ele vai ter pressão pela demissão e ele já estava comprometido pelas autorizações de saque de anos anteriores e por uma série de ações que invadiram o fundo. Nós mesmo atuamos muito junto com a CNI, junto com a CEBIC, numa medida provisória que alterava também os critérios de utilização do fundo. Então, nós temos tido muito cuidado com isso, e você tem toda a razão. Já vai haver uma pressão natural de saque pelas demissões, a maioria das demissões sem justa causa, né? Ou seja, autorizadoras do saque. Se você agregar isso, saque aniversário, se você agregar isso, essa autorização de saque com um limite maior do que o que está previsto na medida provisória, nós vamos comprometer significativamente o fundo e perder um instrumento fundamental de investimento público para a infraestrutura no pós-crise. Doutor Basílio Jafé. Muito reconfortante, deputado, entendermos a sua posição a respeito do fundo de garantia. A sua preocupação é a nossa, a preocupação do nosso setor e a nossa preocupação enquanto cidadãos também, que o fundo de garantia é um fundo privado, onde todos nós somos cotistas e participantes, e queremos zelar, sim, pela saúde financeira dele, para que ele esteja sempre bem. E ficamos efetivamente preocupados em se a Câmara, o Congresso, ou quem quer que seja, possa aumentar as hipóteses de saque no momento que, como a Denise muito bem comentou, o fundo encontra-se relativamente fragilizado. Concordo também em relação ao que você comentou a respeito dos bancos. Hoje existe uma concentração bancária e os juros continuam altos. Não tem dúvida, todos nós ainda estamos pagando juros altos, apesar da redução de juros do governo para 3% ao ano, nós todos pagamos muito mais do que isso.
E um segundo ponto bastante importante, no crédito imobiliário não está havendo nenhuma redução, deputado. Hoje, ainda, o adquirente de um imóvel que utiliza financiamento imobiliário vai pagar acima de 7% ao ano. Ora, o funding desse recurso que ele está financiando é a caderneta de poupança. A caderneta de poupança é remunerada a 70% da Selic. 3% vezes 70% dá 2,1%. Portanto, o banco está, entre aspas, comprando dinheiro a 2,1% e vendendo dinheiro a 7%, 7,5%. Nos parece que é um spread muito acima do que seria normal, do que seria de se esperar. Então, nós estamos lutando muito junto ao governo, junto aos principais bancos, para que haja uma redução dessas taxas de crédito imobiliário, que seria um ganha-ganha. Nós aumentaríamos muito o universo de compradores de imóveis se a prestação baixar, causando, com isso, um efeito bastante benéfico para a economia, que seria a volta das compras no nosso mercado. Mercado esse que diminuiu bastante. Acabamos de ter agora o resultado de uma pesquisa inicial que nós fizemos sobre as vendas em abril, deputado. As nossas vendas foram reduzidas em 2/3, em 65% na realidade. Nós estamos funcionando a 1/3 da capacidade. É uma grande pena. Poderia haver uma enorme retomada se os juros baixassem. Então, compactuamos totalmente com a sua declaração. Em relação à compra de ativos financeiros por parte do Banco Central, que agora foi aprovada, entendemos também que é algo muito bom, uma lei bastante benéfica para a retomada da economia, porque vai dar liquidez e segurança para aqueles investidores que entenderem que o momento da pandemia terá passado e resolverem voltar a investir no Brasil, quer sejam investidores brasileiros, quer sejam investidores estrangeiros. Então, é ótimo para todo mundo haver essa nova liquidez. Denise. Deputado, ainda em relação à atuação dos bancos, eu queria saber se não haveria possibilidade de o Congresso interferir para uma atuação mais eficaz do ponto de vista dos bancos públicos. Eu acho que, enquanto não há uma mudança maior em sistema, e se fala da concentração bancária já há bastante tempo, a Caixa até reduziu, garantiu algumas condições mais favoráveis para quem compra o imóvel financiado, mas a questão, por exemplo, de BNDES, quando se pensa em reestruturação da economia, em uma liberação maior de crédito, a atuação do próprio Banco do Brasil, a gente vê uma timidez muito grande do BNDES, talvez até pelaquela história antiga da Caixa Preta. Então, o BNDES ficou meio que com um carimbo de que, quando ele age como banco de fomento efetivamente, poderia estar privilegiando determinadas categorias, e não se trata disso, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter clareza de que, em períodos normais de temperatura e pressão, os bancos públicos, obviamente, que têm que seguir as regras de mercado. Mas nós não estamos em período normal de temperatura e pressão. Então, nós precisamos usar os bancos públicos para forçar os outros bancos a reduzir a sua política de juros. Se você tivesse um spread no limite, um spread muito pequeno, sem margem, como bem disse o Basílio, tudo bem, nós não teríamos como fazer. Agora, nós temos uma margem de spread bancário muito grande e os bancos públicos deveriam, nesse momento, servir como instrumentos regulatórios do setor, forçando a baixa de juros a partir de decisões suas, de decisões tomadas pelas instituições que têm certo controle da administração pública. Quando passar o período de pandemia, quando passar o período mais profundo da crise, nós podemos trazer de volta para as regras normais de mercado. Agora, num período de uma crise tão profunda, não usar os bancos públicos para forçar a redução num sistema bancário tão concentrado é um erro. Além disso, nós temos insistido, junto ao Ministério da Economia, é um tema que eu já trato desde o ano passado, para que determinado tipo de operação, em especial operações feitas com os fundos previdenciários, não sejam restritas aos 5 grandes bancos brasileiros, mas que a gente tenha
limites de fiscalização e controle de auditoria mais rígido, mas que possibilite os fundos de previdência a negociar com fintechs, com bancos de menor porte, até para que a gente mude a característica do fundo de previdência. Veja só, o que é a perspectiva dos fundos de previdência? A perspectiva é que o fundo de previdência de um município seja o vetor de investimento em infraestrutura naquele próprio município. Então, você usar o recurso do fundo de previdência para fazer obra de infraestrutura, para fazer transporte, para fazer saneamento, para fazer habitação. Nós temos fundos de previdência milionários nos estados, alguns quebrados, mas outros com recursos muito sólidos, que estão simplesmente aplicando no mercado financeiro. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que, com juros muito baixos, se esses fundos não tiverem flexibilidade nas suas aplicações, eles não vão alcançar o cálculo atuarial e vão ter desequilíbrio na conta desses fundos. Então, flexibilizar com quem os fundos podem fazer operações, permitir que façam com fintechs e com bancos de menor porte e orientar que esses fundos de previdência façam investimentos em infraestrutura nas suas próprias cidades, nos seus próprios estados, pode significar um dinheiro novo para o setor da construção civil. Agora, deputado, mudando um pouco o tema, eu queria falar daquelas pautas que ficaram em segundo plano diante das pautas emergenciais em função da pandemia, mas nós temos ainda na agenda do país reformas importantes, tem a questão da reforma administrativa. Nós tivemos até na definição da ajuda aos estados, muita polêmica em torno daquela suspensão ou não de reajustes salariais para determinadas categorias. O governo não teve uma posição clara. Primeiro, lideranças do governo apoiando outras categorias, entrando aí nas exclusões, ou seja, podendo ter reajustes salariais. Depois o presidente dizendo que não era exatamente isso, por interferência de Paulo Guedes. Então, a reforma administrativa está na pauta. É uma questão de gasto público que vai pegar os estados num momento bastante complicado, prefeituras também. Eu queria saber sua posição em relação a isso. Ainda temos a questão do saneamento, que já foi até citado, tem dinheiro de fundo de garantia, mas tem mudanças no marco regulatório que poderiam resolver, inclusive, situações que nós estamos vendo hoje que dificultam o próprio combate à pandemia, que são as famílias, as regiões que não têm saneamento, que não têm água potável suficiente, e tem a questão da lei ambiental. Então, são várias pautas que ficaram em segundo plano, mas que em algum momento devem ser retomadas, né? Com certeza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar o que eu acho que é possível de ser enfrentado ainda esse ano do que eu acho que efetivamente vai passar para o debate, para a pauta da Câmara e do Senado no ano que vem. Eu acho que nós deveríamos nos concentrar em duas coisas. Uma é na lei do saneamento. Saiu da Câmara já bastante amadurecida, com um texto bastante consensuado, e nós precisamos que o Senado priorize a votação da lei de saneamento para criar novas oportunidades, para criar oportunidade de dinheiro novo e de dinheiro novo que vai garantir um serviço essencial para o país. Muito do que nós estamos sofrendo com essa pandemia é por conta da falta de saneamento. Quantos milhões de pessoas no Brasil não têm água tratada, não têm saneamento básico? Talvez os danos do coronavírus fossem menor se nós tivéssemos uma cobertura maior de saneamento básico no nosso país, tirando como efeito secundário do atendimento de um serviço essencial para a população a geração de emprego na área da construção civil, que gera emprego muito rápido, porque é injeção de emprego na veia, investimento na construção civil. Separo também a lei ambiental. Eu acho que nós precisamos tratar de uma forma mais madura, sem radicalismo de lado a lado. Tem algumas questões que precisam ser resolvidas. Área de preservação permanente em setores consolidados. É um absurdo isso. Você tem áreas absolutamente consolidadas com APP de 500 metros. Você pega ali o entorno do Rio Tietê, você pega o entorno do Rio Negro, lá na minha cidade, em Manaus, com 500 metros já consolidados, com vários empreendimentos instalados, e quando um novo empreendimento surge, muitas vezes as licenças são concedidas
a obra começa e o Ministério Público se vale do que está definido no Código Ambiental para vedar, para paralisar a construção, gerando uma insegurança jurídica absurda, tanto para os construtores como para o próprio comprador do imóvel. Então, acho que a gente precisa flexibilizar esse limite de 500 metros nas áreas urbanas consolidadas, com diálogo, com flexibilidade de lado a lado. São Paulo tem um problema sério que nós precisamos aproveitar esse debate para enfrentar, que é o problema dos loteamentos, também represado por conta das regras do Código Ambiental de APPs. Então, acho que nós precisamos fazer esse debate e é um debate que é possível de ser retomado ainda esse ano. Em relação às reformas de natureza fiscal, reforma administrativa, reforma tributária, pacto federativo, PEC da regra de ouro, eu, sinceramente, acho muito difícil que a gente tenha ambiente ainda esse ano para discutir reforma de natureza fiscal. Justamente porque a pressão para combater a crise será uma pressão no sentido inverso, será uma pressão pelo aumento do gasto público. Os Estados Unidos aumentou a relação dívida pública-PIB em 9%, injetando 2 bilhões de dólares, 2 trilhões de dólares na economia. A Europa variou o aumento da relação dívida pública-PIB de 10% na Espanha a 17% na Alemanha. O Brasil, por enquanto, apresentou um pacote que aumentará a relação em 5%, tirando a nossa dívida pública dos atuais 77% para entre 82% e 85%. Então, a pressão vai ser inversa, a pressão vai ser por gasto público. E vai ser difícil, num período de crise, conseguir fazer reforma de natureza fiscal. Essa é a minha impressão. A impressão de quem acha que o Brasil perdeu uma grande oportunidade. Ano passado era um ano em que todo o ambiente conspirava a favor de reforma de natureza fiscal. O povo muito mais conscientizado da importância do equilíbrio fiscal do país, o parlamento comprometido com as reformas, mas a inabilidade do trato do governo com o parlamento permitiu que nós aprovássemos apenas uma dessas reformas, que eu, inclusive, tenho muito orgulho de ter presidido, que foi a reforma da Previdência. Nós poderíamos ter avançado na PEC do teto de gastos, nós poderíamos ter avançado na reforma tributária, e a reforma tributária eu faço um recorte, porque se insistirem na PEC 45, a reforma tributária não vai andar, porque a PEC 45 é muito ruim, aprofunda a regressividade do sistema tributário nacional, gera nos últimos 10 anos uma complexidade muito maior do que a atual, fazendo com que convivam dois sistemas, ignora que o Brasil é um país de dimensões continentais, com desigualdades regionais profundas, fere de morte setores fundamentais na geração de emprego, como a construção civil e o setor do comércio. Então, acho que para que a gente possa pensar numa reforma tributária, a gente tem que mudar o marco inicial dela, que não pode ser a PEC 45, que é a PEC que iniciou a tramitação na Câmara. Então, eu vejo muita dificuldade de retomada do debate dessas matérias de natureza fiscal ainda esse ano, e em relação ao enfrentamento delas no ano que vem, depende muito dessa consolidação da relação do Executivo com o Legislativo, que agora parece que o Executivo faz um esforço nesse sentido, e vai depender muito também da característica de quem será o próximo presidente da Câmara. Hoje nós temos um presidente que unifica vários setores do parlamento, que dá estabilidade para o parlamento e que tem compromisso com essas reformas. Se nós mudarmos a característica do presidente, isso pode dificultar um pouco a tramitação dessas reformas na Câmara dos Deputados. Eu diria que essas reformas mais estruturantes serão pauta para o ano que vem. Talvez até se retome o debate desse ano, mas eu acho muito difícil criar um ambiente até o final do ano propício para que elas sejam votadas. Deputado, eu queria até aproveitar, então, essa questão de mudança do comando da Câmara, que é uma situação que causa uma certa apreensão pela possibilidade, como o senhor citou, de uma mudança de rumo.
do foco que você teria nas discussões de pautas em termos de reformas, né? E a gente vê uma proximidade do presidente agora com os partidos chamados do Centrão, tentando uma nova base de apoio, talvez pensando também nessa possibilidade de uma interferência mais direta na escolha de quem vai substituir Rodrigo Maia. Não é? Além de outras questões, processo de impeachment, caso algum vá para frente. Mas eu queria saber particularmente como é que o senhor vê essas eleições no próximo ano. Já se discutiu até a possibilidade de alterar as regras, de alteração das regras para que Rodrigo Maia pudesse continuar, exatamente para não ter nenhuma surpresa. E se o senhor seria candidato? Primeiro, eu não vejo nenhuma chance de alterar as regras para permitir a reeleição do presidente Rodrigo Maia. Acho que é prematuro o lançamento de candidaturas. Nesse momento, a gente precisa ter toda a nossa energia focada em ajudar o país a superar essa crise, salvar as pessoas, proteger a saúde das pessoas e criar mecanismos que mantenham a nossa economia minimamente viva para, pós-crise sanitária, a gente conseguir rapidamente retomar um caminho de progresso e de crescimento. Eu fico feliz de ter meu nome citado por vários colegas no parlamento, mas acho que isso tem que ser tratado com muita prudência e na hora certa. No mais, o movimento do governo federal em relação à Câmara, eu acho que é um movimento positivo, que vai melhorar o ambiente na relação entre Câmara e Parlamento, mas eu acho que ele, por si só, não garante maioria para o governo. A Câmara, eu penso que após esse gesto do governo, ela vai se dividir em 3 blocos. Um bloco de oposição, com 136 deputados, esse bloco do Centrão indo para o governo com 200 deputados, mas aí com uma quebra ali por volta de 170, 180 deputados, e um núcleo, vamos dizer assim, de independentes com aproximadamente 200 deputados também, onde eu inseriria PSDB, o próprio DEM do presidente Rodrigo Maia, Cidadania, Podemos, PSL, PV, partidos que eu acho que vão ser decisivos no que vai acontecer no parlamento nos próximos anos, porque para onde eles penderem significa a maioria necessária para vencer uma votação ou mesmo para vencer a próxima presidência da Câmara dos Deputados. Eu lembro quem está nos acompanhando agora, que pode também mandar suas perguntas aqui para o deputado Marcelo Ramos, e agora Basílio Jafé. Muito bom você ter colocado, Denise, essa questão do Congresso, da eleição para o ano que vem. Sem dúvida, é algo que ainda é prematuro, como comentou o deputado Marcelo. Mas, Marcelo, cá entre nós, espero que você seja o nosso representante lá. Nós temos muita afinidade com a sua maneira de pensar. Para quem não sabe, o Marcelo é professor de Direito Constitucional na Universidade do Amazonas. E, Denise, eu acho que o último professor de Direito Constitucional que eu ouvi falar chegou à presidência da República, né? Exatamente. É verdade. Então, vejam que o caminho aqui é longo e nós todos torcemos. E conte sempre conosco, Marcelo, você é muito afinado com o nosso setor, tem estado na CEBIC sempre com o Zé Carlos e tem feito um papel espetacular. E fazendo um rápido comentário em relação aos seus comentários sobre os 4 temas anteriores, a questão das pautas do Congresso para esse ano, sim, esperamos ardentemente que o saneamento seja aprovado, a Lei Geral do Saneamento seja aprovada pelo Senado. Vocês já fizeram a lição de casa, infelizmente o Senado ainda não, mas vocês sempre podem ajudar nessa aprovação, com certeza, e é algo que é muito importante para o Brasil. Vai dar um gás para esse setor que, como você muito bem colocou, de repente a pandemia não teria atacado tanto se essa lei já existisse e nós tivéssemos melhores condições de saneamento. É incompreensível a gente não ter isso como uma das prioridades do Senado hoje. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a mesma coisa, é algo fundamental, é algo que em momento algum flexibiliza a legislação ambiental, pelo contrário, torna ela mais
inteligível, torna ela de aplicação mais ordenada, dá mais segurança jurídica para todos que atuam com atividades que têm efeitos ambientais. Então, é extremamente importante para investidores, para as empresas do setor, que nós tenhamos essa legislação aprovada o quanto antes. Infelizmente, quer dizer, ainda sobre a legislação ambiental, vejam que os parâmetros são um pouquinho diferentes entre o Amazonas e São Paulo, né? No Rio Negro, nós falamos em 500 metros. Aqui em São Paulo, no Rio Tietê, estamos propugnando por 15 metros, porque 30 metros acabaria com a cidade. Então, temos que ter no máximo 15 metros de recuo. A cidade de São Paulo, a maior metrópole do hemisfério sul, é cortada por córregos, inteirinha cortada por córregos, e toda ela consolidada. Então, 30 metros de um córrego que já não existe mais há dezenas de anos é algo que não faz nenhum sentido. Então, efetivamente, torcemos muito para que seja isso regulamentado de uma vez por todas. Em relação à reforma administrativa, aliás, parabéns pela reforma da Previdência, parabéns pelo resultado, algo pelo qual todos nós torcemos muito e foi extremamente importante no Brasil. E, em relação à reforma administrativa, nós torcemos para que ela seja implementada, que ela avance o quanto antes. Ficou claro pela sua explanação que será para o ano que vem, mas é algo também fundamental para a retomada do Brasil. O seu comentário, nós estamos passando de 75% de dívida pública para 82% a 85%, conforme as medidas do governo, mas é um patamar extremamente elevado, embora menor do que o patamar de alguns países desenvolvidos, e a Denise vai poder dizer isso com mais propriedade, é o maior que existe entre os países emergentes. Então, a sustentabilidade dessa dívida deve ser levada em conta. Será que nós vamos conseguir carregá-la? Será que vai haver investidores que tenham interesse em carregá-la da maneira que é efetuada hoje, sem nenhum problema, com liquidez e tal? É algo que deve ser pensado. Também, evidente, a dívida que nós estamos legando das gerações, porque vai precisar, no mínimo, uma década para nós voltarmos a um patamar mais confortável. E quanto mais nós agravarmos o problema esse ano, pior vai ser, mais difícil vai ser. Então, nós temos, efetivamente, muita preocupação em relação a gastos, em relação a casuísmos. Existem alguns casuísmos em análise no Congresso, na Câmara e no Senado, ao menos nós interpretamos como tal, como tributação de fortunas, dividendos, tributação sobre dividendos, empréstimo compulsório. Aliás, aí sei que nós temos uma opinião diferente em empréstimo compulsório sobre grandes empresas de patrimônio acima de 1 bi, mas não temos não. Vou já falar sobre isso. Melhor ainda, porque esses PLs causam uma insegurança muito grande a quem pretende investir. E nós precisaremos desesperadamente de investidores quando da retomada, para que a gente possa manter empregos, possa gerar novos empregos, principalmente nos setores que têm a aplicação intensiva dos mesmos. E investidores brasileiros e estrangeiros. E para isso nós temos que ter uma legislação consolidada. Mas, no geral, ficamos muito contentes com a sua opinião, a sua perspectiva sobre todos os assuntos, e agora, então, fiquei mais contente ainda de ouvir. Deputado, eu gostaria de acrescentar um ponto aí que está em discussão, é a possibilidade de volta da CPMF para garantir desoneração de folha, que é aquela ideia original que já se tinha na equipe econômica, desde quando houve mudança do secretário da Receita, né, que é a volta de um imposto sobre transações financeiras, querendo pegar nova economia, que é tudo aplicativo e tudo mais, mas seria o momento de se tentar uma desoneração, aumentando tributação com a economia numa dificuldade, num processo recessivo e todas as outras tributações que se pode imaginar. E a gente tem até uma questão também de um dos nossos internautas aqui, estão perguntando da questão da reforma administrativa. Por que não se pensar em alguma redução dos gastos também de estados e municípios na área administrativa, com o funcionalismo, mesmo agora, uma questão emergencial
já que eles estão precisando, inclusive, de ajuda do governo. Então, são dois lados, de um lado, economia, e de outro, a possibilidade de reforço de receita com tributação. Ok, eu vi também aí no bate-papo uma pergunta sobre eleições, eu vou aproveitar e já vou falar sobre ela também. Primeiro, em relação à reforma administrativa, eu acho que houve muita inabilidade no pós-reforma da Previdência. O entusiasmo da reforma da Previdência, eu acho que turvou a vista de alguns líderes no parlamento e fez o parlamento cometer alguns equívocos. Nós investimos todas as fichas pós-reforma da Previdência numa reforma tributária que não tinha o mínimo de consenso, nem consenso setorial, nem consenso federativo e nem consenso interno da Câmara entre os segmentos da Câmara que representam a maioria. E a reforma administrativa, que já tinha uma unidade maior, ficou em segundo plano. Então, nós gastamos energia no que estava claro de que não ia andar e deixamos de aprovar o que podia andar com mais agilidade. Mas nessa questão da reforma administrativa também pesa muito o vacilo do governo federal. O governo federal até hoje não mandou uma proposta de reforma administrativa. Então, a Câmara não pode ser culpada por isso. As contradições internas, os compromissos do presidente, os compromissos históricos do presidente com os interesses corporativos do serviço público, que ele teve 28 anos no parlamento, sempre comprometido com esses interesses corporativos, em especial dos setores militares, fez com que o governo federal não conseguisse nem concluir uma proposta de reforma administrativa para enviar para a Câmara. Então, eu acho que houve um erro de prioridade e, por isso, a reforma administrativa não andou até aqui. Eu espero que a gente dê um passo importante, confirmando, se o presidente vetar a questão do reajuste de servidores, confirmando esse veto, pelo menos como um paliativo até o final do ano que vem, para que a gente tenha tempo de aprovar uma reforma mais estruturada. Em relação a essa questão do casuísmo, eu sou muito preocupado de votar qualquer medida estruturante durante um período de crise. Os períodos de crise, em especial com os efeitos sociais devastadores que essa crise tem, eles são um chamamento a todo tipo de demagogia. Todo dia aparece uma lei para vedar o pagamento de alguma coisa. Já vedamos a inscrição no SPC Serasa, já suspendemos o pagamento de energia e de água, e todas as medidas lineares, na minha opinião, elas são muito perigosas. Tem gente defendendo, eu até disse isso um dia desse lá no parlamento, tem gente defendendo a suspensão do pagamento de mensalidades escolares. Falei, olha, isso como medida linear, absolutamente injusto. Até eu que estou recebendo meu salário, vou ficar desobrigado de pagar a escola dos meus filhos, o servidor público, o cidadão que não perdeu o emprego. Então, as medidas num período de crise têm que ser muito cirúrgicas, só para quem está precisando. Nós não temos margem fiscal para beneficiar quem não está precisando, e nem margem econômica, porque muitas dessas medidas acabam nem pesando sobre o Estado, mas pesando sobre atividades econômicas. Então, em relação a esse casuísmo, esse comentário, quero dizer em relação à lei do empréstimo compulsório, ela me deixou numa situação muito difícil, porque era uma lei do líder do meu partido, que é um cara que me prestigiou muito, que me indicou para ser presidente da Comissão da Reforma da Previdência, que me indicou para ser presidente da Comissão da segunda instância, que nós estamos prontos com o relatório e vamos votar tão logo volte às sessões presenciais, mas eu efetivamente acho que era uma medida inoportuna e, felizmente, conseguimos construir, sem maiores traumas, um consenso lá de retirada do pedido de urgência da pauta, e é uma matéria que eu tranquilizo vocês de que não voltará para a pauta da Câmara dos Deputados. Em relação à taxação de lucros e dividendos e CPMF, aí talvez a gente discorde um pouquinho. Eu gosto muito dessa matéria tributária. Acho até que a gente não discorda. Eu acho que nós temos que taxar lucros e dividendos.
e não ignoro completamente a possibilidade de um mecanismo como o CPMF. No entanto, qualquer uma dessas duas medidas tem que ter uma natureza de neutralidade fiscal, ou seja, o que arrecadar de lucros e dividendos tem que desonerar no consumo. O que arrecadar de possível CPMF tem que desonerar no consumo, para que você tenha uma maior justiça tributária. A tributação sobre o consumo ela é absurdamente injusta. Absurdamente. Enquanto a OCDE tem 30% da sua tributação incidente sobre o consumo, o Brasil tem 50%. Os pobres aqui pagam muito imposto, comprometem muito mais da sua renda com pagamento de tributos do que os mais ricos. Então, eu sou a favor de tributar lucros e dividendos, abatendo na mesma proporção, no mesmo valor, a tributação sobre o consumo, garantindo neutralidade para o sistema e menor regressividade no nosso sistema tributário. Então, acho que isso tem que ser um debate republicano, sério, para que a gente encontre uma medida justa. E, por fim, eu queria comentar aqui duas coisas. Uma é que eu acho que um grande debate que vai surgir no Brasil pós a crise sanitária é de onde nós vamos tirar dinheiro novo para pagar as dívidas que ficaram e para ter alguma capacidade de investimento. E aí tem três alternativas. A possibilidade de venda de parte das nossas reservas cambiais, que, à primeira vista, é o que o ministro Paulo Guedes defende, mas isso teria um efeito de reduzir a confiança do país, principalmente para investidores externos, além de ser uma opção cara, porque você vai trocar dólar por real. A segunda opção, a emissão de título da dívida pública, também uma opção cara. E a terceira opção, já vendemos 50 bilhões, é verdade, mas o ministro Paulo Guedes fala até em vender 200 bilhões, né, das nossas reservas cambiais. E a terceira hipótese é a emissão de dinheiro. A Inglaterra de Boris Johnson, que é um ultraliberal, está já emitindo dinheiro. O próprio ministro Paulo Guedes diz o seguinte, que se a inflação estiver muito baixa e o desemprego muito alto, não tem problema emitir moeda, porque não teria o viés inflacionário. É também o que defende o ex-ministro Henrique Meirelles, o ex-ministro Bresser, mas é algo que nós vamos ter que esperar que país nós vamos ter pós-crise sanitária para avaliar qual dessas três medidas nós vamos ter que tomar. Mas certamente nós teremos que tomar uma das três para conseguir arcar com todas as dívidas que ficaram para trás. E uma outra coisa que eu acho que nós precisamos ter no nosso radar é enxergar menos o país que nós temos hoje e tentar enxergar o país que nós teremos daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses nós teremos um país entre 15 e 20 mil mortos por coronavírus, com um desemprego maior do que o que nós temos hoje e com o fim da renda mínima de R$600. Portanto, o governo vai sofrer uma pressão muito grande para renovar os R$600. E eu não sei, não tenho noção de qual será o impacto fiscal e o impacto de risco de confiança no país de nós corrermos o risco de manter aí mais 3, 4, 5, 6 meses essa ajuda que é importantíssima para o cidadão, mas que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, acho que a gente precisa começar a tentar enxergar esse futuro, porque esse futuro pode dizer muito da economia e pode dizer muito também da popularidade do presidente Bolsonaro. Se ele não renovar os R$600, a gente corre o risco de ter uma crise política muito profunda daqui a 3 meses, com a queda da popularidade do presidente nesse ambiente que já é tão complicado por conta da crise do coronavírus. Bom, deputado, em relação às eleições, a possibilidade aí do STF decidir algum adiamento por causa da pandemia, como é que o senhor vê lá no Congresso essa situação? Olha, eu vejo no Congresso muita gente querendo se aproveitar da pandemia para ampliar mandatos de prefeitos e vereadores, e acho que isso é absolutamente inoportuno.
Todas as vezes que eu sou perguntado sobre eleições, eu digo que a política não deveria, nesse momento, gastar nenhuma grama da sua energia com eleições. A minha opinião sobre eleições é o seguinte: o TSE diz se dá para fazer eleição ou se não dá. Se disser que dá, façamos a eleição com critérios novos, com comícios virtuais, com convenções virtuais. Vai ser, inclusive, uma eleição muito mais barata. Se o TSE disser que não dá para fazer, a Câmara precisa aprovar uma legislação, mas garantindo que as eleições não ultrapassem esse ano, para a gente não criar um precedente de prorrogação de mandatos. Perfeito. E temos uma última pergunta aqui em relação às obras que estão paradas, são mais de 150 obras. Nós já falamos daquele projeto no início, que foi apresentado pelo governo, que a equipe econômica discorda, mas como é que o senhor vê esse encaminhamento? Eu acho que é um instrumento fundamental. A obra parada ela é muito mais cara do que qualquer coisa, porque ela já gastou muito dinheiro público e ela não tem serventia para o cidadão. Então, não tem nada mais caro para o Estado brasileiro do que uma obra parada. Todas as outras soluções são mais baratas do que deixar parada. E eu estou vendo um esforço do ministro Rogério Marinho. Eu conversei com ele na sexta-feira, o Hélio, da ADEME Amazonas, se estiver assistindo, quero até mandar um abraço para ele. Estava comigo quando o ministro me ligou. Perdão, a parte foi o próprio Hélio que fez essa pergunta. Ele está nos assistindo. Exatamente, Hélio Alexandre. Então, pronto. Seja bem-vindo, Hélio. O Hélio estava na minha frente quando eu mandei uma mensagem ao ministro. O ministro, logo após, me ligou e deu um sinal que eu acho que é um sinal importante, de que no Minha Casa Minha Vida, os imóveis que já tiverem executados mais de 80% terão o complemento do investimento para concluir as obras, e os que estiverem executados mais de 50%, nós vamos trabalhar juntos por garantir 350 milhões de reais, que é necessário através de um PLP na Comissão de Orçamento, de um PLN na Comissão de Orçamento, para que a gente possa garantir esses recursos. Então, acho que sem aquela polêmica inicial e aquele confronto inicial entre desenvolvimento regional e economia, que surgiu com a apresentação do Pro-Brasil, o ministro Rogério Marinho ele vai sendo cirúrgico. Vamos no Minha Casa Minha Vida, isso vai gerar emprego, isso vai retomar a obra, isso vai dar moradia digna para as pessoas. Vamos começar pelo que já tem dinheiro, que são aqueles que falta pouco para concluir. Depois vamos avançar, tentar captar recursos do orçamento e aumentar. Então, ao invés de fazer um grande pacote de retomada de obras e sendo cirúrgico, e fazendo o que dá para fazer para não dar perspectiva de que a ideia de retomar a obra tem relação com um aumento descontrolado do endividamento público. Acho que agora nós vamos encontrar o justo equilíbrio disso, a calibragem correta entre responsabilidade fiscal e retomada de obras. E nós temos uma pergunta que é uma pergunta bastante longa aqui a respeito de fundos imobiliários. O senhor falou que não daria para retomar a reforma tributária, a PEC tributária hoje, mas como é que ficaria em relação a isso? Eu não entendi como ficaria. Olha, estou lendo aqui que está meio distante aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Eu tenho acesso o também. CRI, Basílio, está vendo? Estou vendo. Os FII e os CRI são instrumentos, né, de mercado de capitais para centenas de milhares de investidores trazerem recursos para o setor imobiliário e voltarem e sofreriam muito se for retirada a isenção. Eu já vi. Olha lá, então, eu acho, sobre esse tema, eu acho que a Câmara ela deu um sinal, a Câmara e o Senado deram um sinal quando autorizaram o Banco Central a comprar títulos dos fundos, inclusive dos fundos, justamente para garantir liquidez para todos os fundos. Então, essa é uma proposta que vai no caminho inverso do que nós precisamos agora. Agora, o que nós não precisamos é criar tributação sobre fundos que podem ser os agentes econômicos fundamentais para a retomada do investimento em infraestrutura pós-crise. Então, essa é uma matéria completamente inadequada do ponto de vista estratégico para o momento que a gente está vivendo. Eu confesso que não sei como ela está em andamento no Senado, mas podem ter certeza que chegar na Câmara
nós vamos tentar esclarecer o conjunto dos deputados de que é uma matéria equivocada para o momento que nós estamos vivendo. Nós não precisamos retirar dinheiro dos fundos, pelo contrário, nós precisamos dar liquidez para os fundos para que eles tenham capacidade de investimento e, com isso, se retome as obras de infraestrutura e se gere emprego no pós-crise. Bom, já agradecendo a participação do deputado federal Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas, eu queria saber se tem mais alguma observação, Basílio Jafé. Uma observação, sim. Uma coisa que o deputado comentou que nos deixou, mais uma vez, bastante alegres, que a PEC 45 não é o melhor caminho para a reforma tributária. É o nosso pensamento também. A PEC 45, por vezes, nivela coisas desiguais, que foi a sua expressão, e isso é um tanto perigoso. Ela simplifica, de um lado, tenta simplificar, mas torna mais complexo uma série de procedimentos e nivelando coisas que não são passíveis de nivelamento. E isso nos deixa, mais uma vez, torcendo pela sua indicação, deputado, para altos voos, que certamente vão ocorrer hoje, amanhã e sempre, não temos nenhuma dúvida. A gente logo percebe quando surgem novas lideranças no Congresso e o seu nome é tão falado e sempre muito bem falado em termos de capacidade, de capacidade não apenas intelectual e capacidade em termos de saber o que está dizendo, mas também de convergência e de liderança entre os pares. Então, torcemos muito pelo seu nome sempre e queremos nos colocar sempre a seu lado para o que necessitar. Conte conosco, inclusive troca de ideias, subsídios, o que nós pudermos fazer pelo seu nome, por você. Conte conosco, por favor. E, Denise, mais uma vez, muito obrigado por essa live de enorme sucesso. Discutimos muita coisa boa. E eu agradeço mais uma vez ao deputado federal Marcelo Ramos. Muito obrigada pela sua participação, Basílio Jafé também. Obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Bom dia, deputado. Denise, muito obrigado, Basílio, pelas suas palavras carinhosas. E eu acho que tem uma palavra que você utilizou que ela tem sido o marco da minha vida pública, principalmente nesse momento de mais amadurecimento, quando assumi o mandato de deputado federal, que é convergência. O Brasil precisa, nesse momento, mais do que nunca, de convergência. E só tem um caminho que leva à convergência. A convergência não tem atalho. A convergência tem um caminho longo, difícil, mas necessário, que é o caminho do diálogo e da tolerância. Com diálogo, com tolerância, quem pensa diferente da gente, a gente pode alcançar lugares inimagináveis. E nesses lugares imagináveis estão as convergências necessárias para fazer o país enfrentar essa crise, superá-la e retomar um caminho de prosperidade. Muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês e eu quero colocar o meu mandato inteiramente à disposição de todos que ousam produzir e empreender no nosso país. Muito obrigada mais uma vez, deputado. Obrigado. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Pessoal. Tchau, tchau.